Olá, meus amores. Bom dia para vocês. Então, muitos conhecem essa sensação de perder o controle, o que muitas vezes começa como uma brincadeira, uma forma de pertencer a um grupo. No fundo, sempre esconde uma fuga, uma sensação de fugir da realidade. No começo, tudo parece estar baixo controle, mas com o passar do tempo, a pessoa vai precisando de maiores dosagens para continuar a ter aquela sensação prazerosa de escapar da realidade. E aquilo que antes parecia aliviar alguma tensão de um dia duro de trabalho, vai se transformando em uma necessidade. A pessoa já não consegue mais se divertir, desfrutar de um dia normal, sem aquela substância, seja ela cigarro, álcool, que também são drogas. A única diferença é que elas são legalizadas. Portanto, ao pagar imposto aos governos, dá a sensação que não há problema algum ser um consumidor, ser um adicto, já que está mais aceito socialmente. Apesar que quanto mais pesada for a substância, mais complicação essa pessoa terá no momento que quiser deixar. E aqui entra outras coisas como a cocaína, o êxtase, o crack, inclusive medicamentos para dormir. E em algum momento a pessoa até consegue ver claramente que a coisa está saindo fora do chamado normal. E eu não estou me referindo a você que toma uma cervejinha de vez em quando, ou um vinho, num jantar com os amigos. Eu me refiro como vício mesmo, quando você não consegue viver praticamente sem aquela substância. Esse é o momento que a coisa está ficando perigosa. Eu mesmo, quando cheguei aqui na Inglaterra, há 10 anos atrás, fui ao médico para me registrar e fazer um check-up rotineiro, já que o sistema público de saúde daqui quer se certificar que a pessoa não veio de outro lugar, de outro país, com alguma coisa grave, simplesmente para se tratar aqui. Então, na Inglaterra, o médico que estava me fazendo aquele controle, né, começou a me fazer perguntas incômodas, que na verdade eu nunca tinha parado para pensar. E, bom, uma delas foi quando ele me perguntou quantas unidades de álcool eu tomava por semana. Isso fica tudo registrado no teu, bendito, no registro teu médico daqui, ok? Da sua vida inteira, digamos. E eu lembro que, inclusive, até menti. Falei uma quantia que não correspondia realmente à minha realidade, já que eu estava realmente acostumada a tomar uma taça de vinho no almoço e com a comida e outra no jantar. E para mim, isso não era alcoolismo. Aqui, se você tomar mais de 7 taças de vinho por semana, de 175 ml, você já é considerado alcoólatra. Então, aquele médico olhou bem para mim e disse: nossa,
você é muito jovem para ser alcoólatra. E eu respondi rapidamente, eu não sou alcoólatra. Aquelas palavras penetraram no mais fundo da minha alma. Fui para casa indignada com aquela situação, com aquela acusação que para mim parecia totalmente injusta, mas não conseguia parar de pensar naquilo. Realmente tinha causado um impacto bem grande em mim. E quando eu comecei a analisar a situação desde outra perspectiva, decidi fazer um teste comigo mesmo para tomar consciência da verdadeira situação. Então, eu tomei a decisão que já não iria mais tomar a minha dose diária de vinho. Ainda que para mim parecia ser inofensivo, já que no meu próprio julgamento daquele momento eu fazia junto com as comidas. E claro, também quando marcava com os amigos, para reencontrá-los, para vê-los e tal, socialmente, como se diz. E com essa observação, assim, a mim mesmo, fui tomando consciência que aquilo já estava no caminho para virar um problema. Tinha todos os números de estar virando, na verdade, uma adicção. Então, ao tomar consciência disso, resolvi deixar de beber diariamente com as comidas. E aqui tenho que confessar que, por muito que inicialmente eu achei o cúmulo aquilo que aquele doutor tinha me dito na consulta rotineira, tive que finalmente admitir que ele tinha razão. E hoje mesmo eu sinto muita gratidão a ele por ter sido tão claro e direto, causando aquele impacto em mim, me trazendo a dúvida e que finalmente chegou a me desafiar. E os primeiros dias foram horríveis. Posso dizer que a comida não tinha sabor nenhum, independentemente do que fosse, mesmo que fosse o meu prato favorito. E foi aí que realmente eu me dei conta das dimensões que aquilo já estava alcançando. E de entrada, eu emagreci uns 2 quilos, rapidamente, porque perdi o apetite totalmente. Então, tive a brilhante ideia de tentar enganar a minha mente. Aqui na Inglaterra existe um negócio que se chama squash. É tipo como se fosse um suco, mas ele é muito concentrado. É um negócio que não dá para beber sozinho, ele é feito realmente para misturar com água. E existe de todos os sabores imagináveis, de todas as frutas que existem. Com as suas devidas cores também, que provavelmente é um produto bem artificial. Então, eu comprei o de uva e misturava com água, como se deve fazer, para ficar parecido com a cor do vinho tinto, do vinho vermelho, né, que se fala no Brasil. E ainda colocava na taça. E dessa maneira, eu fiz as 3 primeiras semanas. E elas foram, na verdade, um pouco mais levadeiras. Claro que o sabor daquilo não tinha nada a ver com o meu sabor gostoso do vinho, né? Que eu tanto já estava acostumada. Mas, de certa forma, me ajudou bastante a conseguir fazer uma
uma refeição outra vez, sem sentir a necessidade de que estivesse acompanhado de uma taça de vinho, né? Mas depois notei que quando eu comecei a notar que os sabores dos alimentos começaram a voltar, né, novamente, e já que não haveria mais o vinho, já que era uma decisão que eu tinha tomado, eu ia tirar aquele hábito da minha vida, né, de ter que beber acompanhando as comidas. Então também eu não queria que se tornasse um vício também no squash, porque queira ou não, é um produto mais ou menos artificial e que também pode causar qualquer tipo de vício, como igualmente as pessoas que estão viciadas a tomar uma Coca-Cola toda vez que almoça, ou um refrigerante, enfim. E isso era o que eu menos desejava. Tirar um vício e colocar outro, né? Terminar substituindo uma coisa por outra. Já que eu fui bem consciente que só ia fazer aquilo durante as primeiras semanas e que depois o esforço teria que partir somente de mim, sem outro tipo de ajuda. Então, aqui eu quero deixar o meu alerta, já que, como disse anteriormente, para mim e para o meu estilo de vida daquele momento, aquilo não era uma adição, mas era. E graças àquele médico, eu consegui me dar conta a tempo, sem precisar outro tipo de ajuda, me refiro. Mas muitas vezes a pessoa que está tão mergulhada em situações desesperadoras da vida, ela nem consegue se dar conta do caminho que está trilhando. Então, às vezes, outros que convivem com ela, com aquela pessoa, pode ser um familiar, um amigo, vê claramente que a pessoa já é um viciado, já é um dependente. E pode até chegar a sofrer, né, esse amigo, esse familiar por aquela situação, tenta alertar, ajudar, para que não siga naquela direção ao abismo. Mas a verdade é que ninguém consegue ajudar a outro que não quer ser ajudado, não é mesmo? Reconhecer que você tem um vício e que domina a sua vida é muito duro, é muito doloroso. E eu sei perfeitamente disso. Mas é o primeiro passo. Possivelmente essa pessoa, ela acha que está no controle, que para quando quer. Mas a triste realidade não é bem assim. E uma forma de tentar ajudar é ter uma conversa séria com o viciado, olho no olho, e fazer ela enxergar o abismo que está se dirigindo. Fazer ver as coisas boas e simples da vida que ela está deixando de desfrutar por estar submergida no vício. O apoio é muito importante, já que normalmente essa pessoa irá se sentir inestável durante algum tempo, com tentações, e provavelmente volte a recair, já que, dependendo do nível da adição, será também o nível de dificuldade em superar aquele vício. E outras vezes a pessoa nem sequer crê capaz
de conseguir deixar o vício. Por isso, o apoio das pessoas próximas pode fazer uma grande diferença. Aqui não existe maior demonstração de amor que o apoio em um momento assim. O viciado precisa sentir que ele pode confiar em alguém, que ele tem um ombro amigo. Essa pessoa precisa se sentir talvez até inspirada, né, por esse ombro amigo. Ela precisa ser ouvida, já que por trás de todos os vícios, existe dores. É só uma tentativa, muitas vezes, de fuga da realidade. E ao se sentir apoiada, esse viciado verá que não está sozinho naquela caminhada, naquela luta de deixar o vício. Já que vai sentir, vai ver que tem outras pessoas que o ama, que o está apoiando. E isso pode começar a devolver a confiança perdida em si mesmo. Ela pode voltar a sentir que é capaz de superar o vício. Mas, infelizmente, em alguma circunstância, essa pessoa pode também precisar de ajuda profissional. E existem muitas instituições sérias que fazem uma labor magnífica nesse âmbito. Inclusive, eu também posso ajudar com a hipnoterapia. Ela é uma ferramenta amplamente usada para ajudar a outros. Ajudar em deixar seus maus hábitos ou vícios. Lembrando que o sucesso da hipnoterapia equivale aos 50% do terapeuta, mas o outro 50% é do paciente, é do cliente. E a pessoa deve estar totalmente decidida em deixar o vício. Essa decisão deve ser de corpo, alma e coração. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Coloque fim nessa luta interna silenciosa que há aí dentro de você. E lembrem que raras vezes a perda de controle mostra sinais claros. Normalmente o vício se mostra com um rosto amigável, disfarçado de controle, de consolo. Mas quando você quer se dar conta, já está em um ponto quase sem retorno, podendo até alcançar a afetar algum órgão. E em concreto aqui, nesse caso, entraria na exceção da medicina germânica, já que uma intoxicação não entra nos padrões para ser classificado como um conflito biológico. Portanto, você poderia sim enfermar por uma adição, por um vício, porque é uma intoxicação. A adição, o vício, é mais que um comportamento que te machuca aos poucos. É um sintoma de alma fragmentada e esconde, na maioria das vezes, dores profundas. E eu também recebi treinamento na minha formação de hipnose para conseguir levar a pessoa para aquele lugar, para aquele momento onde tudo começou.
para que ele saiba o que gerou essa adição. Claro que isso é se o paciente quiser, se for a sua intenção. E então dar um novo significado àquela história. Portanto, ao ressignificar, a pessoa terá um novo olhar sobre aquele vício. Talvez até encontrando mais forças para se libertar. E aqui também entra outros tipos de vício, como a pornografia, as redes sociais, compras compulsivas, trabalhar sem cessar, que pode estar disfarçado de busca do êxito, de produtividade. Inclusive, até pode parecer que é amor, mas esses vícios podem custar muito caro. Às vezes até uma amizade verdadeira, também dinheiro, claro. Pode ser a sua paz mental, ou até mesmo a saúde, como já mencionei anteriormente. Mas o vício só oferece alívio, consolo momentâneo. O verdadeiro problema está atrás do vício, já que é a dor que essa pessoa viciada tenta esconder, o vazio existencial que ela tenta preencher cada vez que vai em busca daquilo da substância que a tem amarrada, dominada. Pode inclusive ser algum trauma que não foi processado corretamente. Então, nesse caso, poderíamos dizer que o vício seria somente um sintoma resultante daquele trauma. E, na verdade, não é só o efeito químico que causa o vício, mas a falsa sensação de alívio. Enfrentar-se a esse problema requer de muita força, força de vontade e valor. Mas tudo é possível para aquele que acredita e quer realmente fazer essa mudança.